Meu filho me ligou de repente. Onde você está, mãe? Na festa de aniversário da sua cunhada Sofia. Saia daí agora mesmo e leve seu neto com você. Por quê? Apenas faça isso rápido. Corri sem entender nada. Mas quando entrei no carro, vi algo que me gelou o sangue. O celular vibrou no meio da música alta. Era Rafael. Meu filho nunca ligava durante festas de família. Ele sabia que eu detestava atender telefone em público. Mas desta vez, algo no toque insistente me fez atender. Onde você está, mãe? A voz dele estava diferente, tensa, quase um sussurro desesperado. Na festa de aniversário da Sofia, ora. Você não vem? Tentei soar natural, mas meu estômago já se contraía. Saia daí agora mesmo e leve o Benício com você. Meu coração disparou. Por quê? Rafael, o que... Apenas faça isso, rápido. Não pergunte nada, não fale com ninguém. Encontre meu filho e vá embora. Agora, mãe. Ele desligou. Fiquei parada no meio daquela sala cheia de gente, com um copo de suco na mão e o som do pagode ecoando nas paredes. Ao meu redor, Sofia ria alto cercada de amigas, usando aquele vestido vermelho justo demais. Ela sempre gostou de chamar atenção. Meu genro Augusto, marido da minha filha Clarice, conversava animado com outros convidados perto da churrasqueira. Tudo parecia normal. Mas a voz de Rafael não era normal. Larguei o copo sobre a mesa mais próxima e comecei a procurar Benício. Meu netinho de 7 anos estava no quintal brincando com outras crianças, todo sujo de terra e feliz. Quando me viu, correu até mim com aquele sorriso banguela que sempre derretia meu coração. Vovó, olha o carrinho que ganhei. Que lindo, meu amor. Segurei a mão dele com firmeza. Vamos embora agora, tá bom? Mas a festa... A vovó não está se sentindo bem. Vamos. Sofia me interceptou na porta, sorriso comercial no rosto. Já vai, Evelina? A festa mal começou. Estou com dor de cabeça. Coisa de idade, sabe como é? Ela arqueou a sobrancelha, aquele olhar de quem não acreditava em nada, mas não insistiu. Nunca insistia quando se tratava de mim. Afinal, quanto menos tempo eu passasse por perto, melhor para seus planos. Eu ainda não sabia disso, mas estava prestes a descobrir. Segurei Benício pela mão e saímos. Ele tagarelava sobre a festa, sobre os docinhos, sobre o bolo de 3 andares. Eu não conseguia ouvir nada além do meu próprio coração batendo nos ouvidos. Quando abri a porta do meu carro, vi um envelope pardo no banco do passageiro, grande, grosso, com meu nome escrito à mão em letras firmes, Evelina. Benício entrou no banco de trás e começou a brincar com o carrinho. Eu fiquei parada, olhando aquele envelope como se ele fosse explodir a qualquer segundo. Minha mão tremia quando o peguei. Dentro havia fotos, muitas fotos. A primeira mostrava Sofia beijando um homem que não era meu filho, num motel. A segunda, os dois entrando num apartamento de mãos dadas. A terceira, meu estômago revirou. O homem era Augusto, meu genro, o marido da minha filha Clarice. Havia também um pendrive preso com fita adesiva no envelope. E um bilhete com a mesma caligrafia firme. Assista tudo antes de fazer qualquer coisa. Seu filho está tentando proteger você. Confie nele. Um amigo da família. Sentei no banco do motorista com as pernas bambas. Benício cantarolava baixinho atrás de mim, alheio ao terremoto que acabava de desabar sobre nossas vidas. Liguei o carro. E enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, com meu neto seguro no banco de trás, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Se meu filho já sabia disso? Por quanto tempo ele esteve sofrendo sozinho? E pior, o que mais esse pendrive ia me revelar? Se você já passou por uma traição familiar ou conhece alguém que enfrentou algo parecido, deixe seu like e se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando. E o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Deixa eu te contar quem eu sou antes de continuar. Porque o que está por vir só faz sentido se você entender o que eu construí, tijolo por tijolo, suor por suor. Meu nome é Evelina.
Tenho 68 anos e durante 42 deles fui arquiteta. Não daquelas que só faziam plantas bonitas em escritório climatizado, não. Eu subia em andaime, fiscalizava a obra, brigava com pedreiro, negociava com fornecedor. Meu falecido marido, Henrique, costumava dizer que eu tinha cimento nas veias em vez de sangue. Ele morreu há 9 anos num acidente de carro. Uma caminhonete invadiu a pista numa noite chuvosa e pronto. Levou embora o amor da minha vida em questão de segundos. Deixou 2 crianças adultas, Rafael, de 42 anos agora, e Clarice, de 39, e uma viúva que precisou aprender a ser forte quando só queria desmoronar. Mas eu não desmoronei. Não podia. Tinha 2 filhos precisando de mim. Com o dinheiro do seguro e anos de trabalho duro, comprei 2 imóveis comerciais no centro da cidade. Salas para consultórios bem localizadas, sempre alugadas. Hoje rendem 18.500 roles por mês. Não é fortuna, mas é dignidade. É independência. É poder dormir sabendo que ninguém controla a minha vida. E tem a casa. Ah, essa casa. Projetei ela aos 45 anos, quando finalmente tive dinheiro para construir meu sonho. 3 quartos, varanda integrada, jardim de inverno, escada de madeira que Henrique lustrou com as próprias mãos. Vale hoje cerca de 1,2 milhão, mas para mim não tem preço. Cada canto daqui tem memória. O azulejo da cozinha que escolhi grávida de Clarice. A janela da sala onde Henrique tomava café toda manhã, vendo o sol nascer. O quarto que virou ateliê de brinquedos para Benício. Foi nessa casa que criei meus filhos. Foi nela que chorei meu marido. E é nela que pretendo morrer, no meu tempo, do meu jeito. Rafael se casou com Sofia há 8 anos. Desde o primeiro dia, algo nela me incomodou. Não era ciúme de sogra, não. Era instinto. Aquele jeito dela de calcular cada palavra, de avaliar cada objeto da casa com olhar de leiloeiro. Sempre simpática demais quando precisava, sempre ausente quando não interessava. Mas meu filho a amava. E Benício nasceu 1 ano depois do casamento. Aquele menino de olhos grandes e risada fácil que se tornou meu xodó. Minha razão de acordar animada mesmo nos dias ruins. Clarice, minha caçula, casou-se com Augusto 3 anos atrás. Ele era, ou fingia ser, tudo que uma mãe quer para a filha. Educado, trabalhador, atencioso, gerente de banco, falava bonito, se vestia bem. Mas nos últimos meses algo mudou. Clarice emagreceu demais, ficou quieta. Parou de me visitar sozinha. Sempre vinha com ele grudado, controlando a conversa. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sorria fraco e mudava de assunto. Eu sentia que algo estava errado, mas não sabia o quê. Agora, com aquelas fotos no colo e o pendrive queimando no bolso da minha calça, eu estava prestes a descobrir. Cheguei em casa com Benício já cochilando no banco de trás. Carreguei meu netinho até o quarto de hóspedes, tirei os tênis dele com cuidado para não acordar, cobri com o lençol de dinossauros que ele adorava. Beijei a testa quentinha. Dorme, meu amor, a vovó cuida de tudo. Mas enquanto fechava a porta e caminhava até meu escritório, com o pendrive apertado na palma da mão, eu não tinha certeza se conseguiria cuidar de alguma coisa, porque tudo que construí, a casa, o patrimônio, a família, estava prestes a rachar. E eu nem imaginava a profundidade da rachadura. Sentei na cadeira do escritório, onde tantas vezes desenhei plantas de casas para outras famílias viverem felizes. Liguei o computador. Coloquei o pendrive. E o que vi me fez entender que Sofia e Augusto não eram apenas amantes. Eles eram sócios num plano que tinha meu nome escrito no centro. A tela do computador iluminou meu rosto na penumbra do escritório. Eram 23h47. A casa inteira silenciosa, só o zumbido baixo do ventilador e minha respiração descompassada. Cliquei no primeiro arquivo. Era um vídeo gravado de dentro de um carro. Dava para ver Sofia e Augusto entrando num motel na rodovia, aqueles de fachada colorida e vagas cobertas. A data no canto inferior, 6 meses atrás. Pulei para o próximo, áudio de conversa.
A voz de Sofia, inconfundível, aquele tom estridente quando ficava empolgada. Amor, o Rafael tá cada dia mais fraco. Ontem quase desmaiou subindo a escada. Tá funcionando. A voz de Augusto respondeu, calma, metódica. Ótimo. Quanto mais dependente, melhor. A Clarice já tá no ponto também. Aumentei a dose dos ansiolíticos. Ela nem questiona mais nada. Minha mão voou para a boca. Continuei ouvindo, o coração explodindo no peito. E a velha? Sofia perguntou. E eu soube na hora que a velha era eu. Ela é esperta. Precisamos ter cuidado. Augusto falou. Mas tenho um amigo médico que pode atestar demência senil se for necessário. Com a idade dela, ninguém vai questionar. Aí conseguimos a interdição e pegamos a procuração de tudo. Eles riram. Os dois riram, como se estivessem planejando férias, não a destruição de uma família inteira. Pausei o vídeo. Levantei. Caminhei até a janela. Precisava de ar. Precisava entender. Rafael estava sendo envenenado, Clarice estava sendo dopada e eu seria declarada louca. Voltei para o computador. Tinha mais. Abri uma pasta chamada Exames Rafael. Dentro, documentos escaneados. Laudos médicos com resultados alterados. Um exame de coração mostrava arritmia grave, risco de infarto iminente. Mas havia outro arquivo, o original, onde tudo estava normal, completamente saudável. Meu filho estava tomando remédios para uma doença que não tinha, e esses remédios... Pesquisei rapidamente no Google, beta-bloqueadores em dose alta, efeitos colaterais, fadiga extrema, tontura, fraqueza muscular, dependência psicológica da medicação. Sofia estava matando meu filho aos poucos, e ele nem desconfiava. Continuei. Mais áudios, mais vídeos. Um deles mostrava Augusto entrando no apartamento dele e Clarice durante o dia, quando ela deveria estar trabalhando. Filmado de longe, provavelmente pelo investigador que Rafael contratou. Augusto carregava uma sacola de farmácia. Outro áudio, este mais recente. 2 semanas atrás. O testamento dela deve estar naquela gaveta do escritório. Todo mundo tem, especialmente velho. Quando conseguirmos que ela faça uma procuração para um de nós, o resto é fácil. E o Rafael? Voz de Sofia ansiosa. Quando ele morrer de ataque cardíaco, você fica com tudo. Viúva com filho pequeno, a família toda vai ter pena. Ninguém vai questionar nada. E se o moleque não for filho dele mesmo? Melhor ainda, menos complicação na herança. Fechei os olhos. Senti a bile subir na garganta. Benício. Meu netinho dormindo ali no quarto ao lado, inocente, alheio ao fato de que a própria mãe questionava sua existência como se ele fosse apenas um problema contábil. Abri o último arquivo. Era um documento PDF. Um plano detalhado, escrito provavelmente por Augusto, sempre metódico. Etapas do projeto. 1. Enfraquecer Rafael física e psicologicamente. 2. Isolar Clarice de contatos familiares. 3. Obter confiança de Evelina ou comprovar incapacidade mental, em andamento. 4. Conseguir procuração ou interdição. 5. Transferir imóveis comerciais. 6. Vender propriedades. 7. Dividir valores. 60% Augusto, 40% Sofia. Embaixo, uma linha escrita à mão, digitalizada. Previsão de conclusão, 6 meses. Valor estimado do patrimônio completo, 2,1 milhões ares. Eles tinham calculado, colocado preço. Dividido minha vida inteira numa planilha do Excel. Desliguei o computador. Fiquei sentada ali, no escuro, ouvindo minha própria respiração. Pensei em Henrique, no que ele diria. Lembrei dele construindo a escada desta casa, martelando cada prego, suando, sorrindo para mim. Eve, uma construção só fica de pé se a base for sólida. Nunca esqueça disso. A base da minha família estava rachada, mas ainda não tinha desmoronado, porque eles cometeram um erro. Eles subestimaram a arquiteta. E toda boa arquiteta sabe uma coisa. Antes de construir, você precisa ter o projeto completo na cabeça. Cada pilar, cada viga, cada ponto de sustentação.
Peguei meu celular, mandei mensagem para Rafael. Chega aqui agora, temos muito que conversar. E meu filho, obrigada por me proteger. A resposta veio em segundos. Indo, não consegui te contar antes. Desculpa, mãe, desculpa por tudo. Olhei para o pendrive em cima da mesa. Eles queriam me derrubar. Mas eu ia mostrar para eles o que acontece quando você mexe com a fundação errada. Rafael chegou meia hora depois. Ouvi o carro dele estacionar na frente de casa, a porta batendo com mais força que o normal, os passos rápidos no caminho de pedras do jardim. Quando abri a porta, quase não o reconheci. Meu filho, aquele homem de 1,80 kg que sempre foi forte, que jogava futebol aos finais de semana, que carregava Benício nas costas sem cansar, estava irreconhecível, magro demais, olheiras fundas. Ombros caídos como se carregasse o mundo inteiro. Mas o pior eram os olhos. Tinham uma mistura de vergonha, dor e algo que eu nunca tinha visto nele antes. Medo. Mãe. A voz falhou. Puxei meu filho para dentro e o abracei. Ele tremeu nos meus braços. Um homem adulto tremendo como criança assustada. Senta, vou fazer um chá. Não quero chá, mãe. Quero que você me perdoe. Parei no meio da sala. Perdoar o quê, Rafael? Por ter sido cego, burro, por ter colocado você e Clarice em perigo. Sentamos no sofá, um de frente para o outro. A mesma sala onde eu o ensinei a amarrar sapato, onde ele me contou que ia ser pai pela primeira vez, onde choramos juntos quando Henrique morreu. Rafael respirou fundo e começou. Faz 3 semanas que descobri. Eu vinha me sentindo mal há meses. Cansaço, tontura, coração acelerado. A Sofia insistiu que eu fosse ao médico. Um cardiologista excelente que ela conhecia. O cara me apavorou, mãe. Disse que eu tinha arritmia severa, que podia morrer a qualquer momento se não tomasse os remédios. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Comecei a medicação, só que em vez de melhorar, eu piorava. Não conseguia trabalhar direito. Dormia o tempo todo, tinha pesadelos. A Sofia ficava em cima, controlando os horários dos comprimidos, dizendo que era para minha proteção. Meu estômago apertou. E o que te fez desconfiar? Uma conta de cartão de crédito. Chegou uma fatura com cobrança de um motel na rodovia dos Bandeirantes. Confrontei a Sofia. Ela disse que era erro do banco, que nunca tinha ido ali. Mas eu vi nos olhos dela, mãe, era mentira. Rafael levantou, andou até a janela, as mãos nos bolsos. Liguei para o Tomás. Lembra dele? Meu colega da faculdade de engenharia. Hoje ele trabalha com investigação particular. Pedi descrição total e ele entregou tudo. Fotos, vídeos, áudios. Era pior do que eu imaginava. Augusto. Eu mal consegui falar o nome. É meu cunhado, o marido da minha irmã. Eles estão juntos há pelo menos 8 meses. Mas não é só traição, mãe. Ele se virou para mim, lágrimas descendo pelo rosto. Eles estão me matando, literalmente. O Tomás conseguiu acesso aos meus exames originais através de um contato no laboratório. Meu coração está perfeito, sempre esteve. Levantei e abracei meu filho de novo. Dessa vez fui eu quem tremeu. A Sofia adulterou os resultados. Ele continuou, a voz embargada. Ela e aquele médico, que descobri depois ser amigo de infância do Augusto. Os remédios que tomo são reais, mas para uma doença que não tenho. Estão me envenenando devagar. Meu Deus, Rafael. Tem mais, mãe. Ele se afastou, enxugou o rosto com as costas da mão. O Benício. Meu coração parou. Quando ele nasceu, a Sofia não quis fazer o exame de tipagem sanguínea completo. Disse que era besteira, que eu era inseguro. Depois nunca mais tocamos no assunto. Mas tenho quase certeza de que ele não é meu filho biológico. Rafael, isso não importa. Importa sim, mãe. Não porque eu deixe de amar aquele menino. Eu morreria por ele, com sangue meu ou não. Mas importa porque a Sofia usou isso. Ela me prendeu com uma criança que pode nem ser minha, só para ter acesso ao que sou, ao que tenho, ao que a senhora construiu. Ele sentou de novo, derrotado. Eu queria contar antes,
mas tinha medo. Medo de estar enganado, de destruir a família por paranoia. Então pedi para o Tomás investigar mais fundo, e foi quando ele descobriu os planos deles. As conversas sobre você, sobre a Clarice, sobre me deixar morrer. Silêncio pesado caiu na sala. Por que hoje? Perguntei. Por que me ligou na festa hoje especificamente? Porque o Tomás me mandou mensagem 1 hora antes. Ele estava monitorando as conversas deles. A Sofia comentou com o Augusto que ia preparar o terreno hoje na festa. Que ia te observar, te fazer perguntas, ver onde você guardava documentos importantes. Ela ia te usar, mãe, ia transformar aquela festa numa missão de reconhecimento. Minha mandíbula travou. E o envelope no carro? Foi o Tomás. Combinamos que se algo acontecesse, ele entregaria as provas direto para a senhora. Eu não podia arriscar ter aquilo em casa. A Sofia mexe em tudo que é meu. Rafael segurou minhas mãos, apertou com força. Desculpa, mãe. Desculpa por ter trazido essa cobra para dentro da nossa família. Desculpa por ter sido fraco, por não ter visto antes. Desculpa por colocar a senhora em perigo. Olhei nos olhos do meu filho. Aquele homem quebrado, envenenado, traído da pior forma possível. E senti algo queimar dentro de mim. Não era só raiva. Era propósito. Rafael, me escuta bem. Minha voz saiu firme, cortante. Você não tem culpa nenhuma. Não foi fraco. Foi humano. Confiou em quem amava. Isso não é defeito. É decência. Apertei as mãos dele de volta. Mas agora vamos fazer diferente. Vamos proteger essa família. Vamos proteger a Clarice, o Benício, você, e vamos mostrar para esses dois que mexeram com as pessoas erradas. Como, mãe? Sorri. Pela primeira vez em horas, sorri. Meu filho, eu passei 42 anos projetando construções. Sei exatamente onde colocar as cargas para derrubar um prédio. E acredite, a estrutura deles vai desabar. Passaram-se 3 dias. 3 dias onde precisei ser a melhor atriz da minha vida. Liguei para a Sofia no dia seguinte, voz doce, manhosa. Filha, desculpa ter saído correndo da sua festa. Aquela tontura voltou, sabe como é? Idade chegando. Ela respondeu com falsa preocupação. Imagina, Evelina. O importante é que está bem. Inclusive, a senhora devia fazer uns exames, viu? Tenho o contato de um médico excelente. Aposto que tinha. Quem sabe? Mas olha, para compensar, que tal um jantar aqui em casa sábado? Faz tempo que não reúno todo mundo. Silêncio breve do outro lado. Depois, adoraria. Levo uma sobremesa. Claro que levaria. Nunca chegava de mãos vazias, sempre calculando, sempre se fazendo de prestativa. Liguei para Clarice em seguida. Minha filha atendeu com aquela voz pastosa, arrastada, que me partia o coração. Mãe, aconteceu algo? Nada, meu amor, só saudade. Vem jantar sábado? Vai ser só a família. Preciso ver com o Augusto. Clarice, endureci o tom. Você é adulta, não precisa pedir permissão para visitar sua mãe. Outro silêncio. Depois, quase um sussurro. Tá bom, mãe, a gente vai. Desliguei com o coração apertado. Minha caçula estava desaparecendo aos poucos, engolida por remédios e manipulação. Mas eu ia trazê-la de volta. Nem que fosse a última coisa que fizesse. Sábado chegou com céu limpo e temperatura amena. Típico fim de tarde, onde tudo parece calmo demais. Arrumei a mesa da sala de jantar, aquela de madeira maciça que Henrique comprou no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Coloquei a toalha bordada que minha mãe me deu, os pratos de porcelana que só usava em ocasiões especiais. Cozinhei lasanha, a receita que meus filhos adoravam desde pequenos. Preparei salada, arroz, farofa. Deixei tudo impecável, porque a apresentação importa. E eu queria que aquele jantar parecesse normal, afável, familiar. Mas embaixo da mesa, no bolso do meu avental, meu celular estava conectado a um gravador. E na estante atrás de mim, escondida entre livros de arquitetura, uma microcâmera que Rafael instalou no dia anterior. Tudo registrado,
tudo documentado. Às 19 horas, a campainha tocou. Sofia e Rafael chegaram primeiro. Ela trazia uma travessa de pavê, toda sorridente, usando um vestido floral apertado demais para a ocasião. Rafael estava melhor. Tinha parado de tomar os remédios 3 dias atrás, sob supervisão de um médico de verdade que consultamos às escondidas. Já voltava a ter cor no rosto. Que cheiro maravilhoso, sogra! Sofia me abraçou com aquele entusiasmo falso, perfume enjoativo invadindo minhas narinas. Benício correu para mim, me abraçou à cintura. Vovó, posso comer 2 pedaços de lasanha? Pode sim, meu príncipe. Beijei o topo da cabeça dele, cabelo com cheiro de shampoo infantil. 15 minutos depois, Clarice e Augusto chegaram. Minha filha estava ainda pior do que eu imaginava. Emagrecida, pele sem vida, olhos vidrados. Usava uma blusa larga cinza que a engolia inteira. Parecia um fantasma da menina vibrante que um dia foi. Augusto, ao contrário, estava impecável. Camisa social azul clara, calça de linho, sapato lustrado. Sorria largo, confiante, como quem não tem nada a temer. Dona Evelina, que honra esse convite. Ele beijou meu rosto com familiaridade ensaiada. A casa está ainda mais linda. Quanto vale hoje no mercado? Uns 1,5 milhão? Engoli a raiva. Sorri. Não faço ideia, Augusto. Não pretendo vender. Claro, claro, mas é sempre bom saber o valor patrimonial. Planejamento financeiro, essas coisas. Sofia complementou, como se estivesse lendo um roteiro combinado. Inclusive, Evelina, você já pensou em simplificar sua vida? Quer dizer, morar sozinha nessa casa enorme com essas escadas? E se cair? Na nossa idade, osso quebrado é perigoso. Serviu vinho, mão firme, voz calma. Idade é só número, Sofia. Ainda subo e desço essas escadas 10 vezes por dia sem problema nenhum. Augusto riu, aquela risada corporativa de quem fecha negócios. Mas prevenção nunca é demais, sogra. Conheço residências assistidas excelentes. A senhora merece descanso. Deixa a gente cuidar das preocupações. Deixa a gente cuidar do seu dinheiro, ele quis dizer. Sentamos à mesa. Benício entre mim e Rafael. Clarice ao lado de Augusto, que imediatamente colocou a mão sobre a dela. Gesto que parecia carinho, mas era controle. Servi a lasanha. Todos elogiaram. Sofia comeu delicadamente, sempre de olho nos cantos da casa, avaliando, calculando. A conversa fluía superficial. Trabalho, clima, notícias bobas, mas a tensão era palpável, pelo menos para quem sabia o que estava acontecendo de verdade. Foi então que Sofia deu o bote. Evelina, aquele vaso de violetas no seu escritório é antigo? Vi quando passei ali outro dia. Combinação linda com a gaveta de madeira embaixo. Meu sangue gelou, mas mantive a expressão neutra. É da minha mãe. Gosto de flores que exigem cuidado. E a gaveta? Ela insistiu, casual demais. Parece ter segredo, dessas que guardam coisas importantes. Rafael tossiu, desviou o assunto. Mãe, essa farofa tá igual da vovó fazia, perfeita. Mas o estrago estava feito. Sofia tinha confirmado o que eu suspeitava. Ela já tinha entrado no meu escritório, já tinha visto a gaveta e provavelmente já sabia o que tinha dentro. Ou melhor, o que ela achava que tinha dentro. Augusto aproveitou a brecha. Falando em coisas importantes, sogra, documentação, essas coisas, a senhora tem tudo organizado? Testamento, procurações? Porque se precisar de ajuda, trabalho no banco, posso indicar pessoas de confiança. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi a ganância mal disfarçada atrás daquele sorriso de pasta de dente. Olhei para Sofia, que prendia a respiração esperando minha resposta. Olhei para Clarice, dopada, ausente, sendo usada. Olhei para Rafael, meu filho envenenado, lutando para manter a compostura. E olhei para Benício, inocente, lambuzado de molho de tomate. Sorri, lento, perigoso. Engraçado você falar nisso, Augusto.
porque eu estava justamente pensando em organizar umas coisas. Afinal, como a Sofia bem disse, na minha idade nunca se sabe. Sofia se animou. Viu? Eu te falei, amor. Só que... Fiz uma pausa. Longa. Bebi um gole de vinho. Tenho que pensar bem em quem merece o quê. Porque confiança hoje em dia é artigo raro. O sorriso de Augusto vacilou. Só um segundo, mas vacilou. E tem outra coisa. Olhei direto nos olhos de Sofia. Fantasias às vezes revelam verdades. Você mesma disse isso pro Benício outro dia, lembra? Ela piscou, confusa. Pois então... Acho que está na hora de algumas verdades virem à tona. O clima na mesa mudou. Pesado, denso. E era só o começo. Na segunda-feira seguinte ao jantar, coloquei em prática a primeira etapa do plano. Um plano que eu, Rafael e minha advogada, doutora Mariana, passamos horas elaborando. Mariana era minha advogada há 15 anos. Uma mulher de 55, cabelo curto grisalho, óculos de armação vermelha e zero paciência para enrolação. Tinha me ajudado com o inventário quando Henrique morreu, com contratos dos imóveis comerciais, com tudo que envolvia meu patrimônio. E agora ia me ajudar a proteger esse patrimônio de duas cobras. Nos reunimos num café discreto no centro. Eu, Rafael e Mariana, numa mesa no canto, longe de ouvidos curiosos. Evelina, Mariana começou tirando uma pasta preta da bolsa. O que você está me contando é grave. Muito grave. Temos material para processo criminal, mas precisamos agir com inteligência. Se eles desconfiarem, podem sumir com provas, fugir, complicar tudo. Eu sei, por isso preciso da sua ajuda para fazer isso do jeito certo. Ela abriu a pasta. Dentro, um documento impresso. Esse é o seu testamento real, o que vale de verdade. 40% dos bens para o Rafael, 40% para a Clarice, 15% para o Benício em fideicomisso até os 18 e 5% para aquela instituição de crianças carentes que você apoia. Assenti. Era exatamente o que eu queria. Sofia e Augusto estão explicitamente excluídos, com cláusula de indignidade, ou seja, mesmo que tentem contestar, não conseguem nada. Ela ajustou os óculos. Esse documento fica comigo, registrado em cartório, blindado. Ninguém além de nós três sabe. E o outro? Perguntei. Mariana sorriu fino. O falso? Esse é a isca. Ela tirou outro documento, idêntico ao primeiro em formato, mas com conteúdo completamente diferente. Nesse aqui, você deixa 70% dos bens para Rafael e Sofia, pela dedicação em cuidar de mim nos últimos anos. O resto divide entre Clarice e instituições. Parece real. Tem até firma reconhecida. Falsa, obviamente. Mas eles não vão conferir isso. Rafael mexeu no copo de café, nervoso. E se eles tentarem usar isso legalmente? Não vão conseguir. Mariana foi categórica. Primeiro, porque é falso. Segundo, porque o testamento real está registrado com data anterior. E terceiro, porque quando tudo explodir, eles vão estar respondendo criminalmente. Não vão ter moral para contestar nada. Respirei fundo. Então a gente planta o falso onde a Sofia possa achar. Exatamente. Mariana fechou a pasta. Mas tem que ser natural. Ela precisa achar que descobriu sozinha, que foi esperta. Gente assim adora se sentir inteligente. Voltei para casa com o testamento falso dentro da bolsa, queimando como brasa. Naquela mesma tarde, comecei a preparar o terreno. Liguei para Dona Irene, minha vizinha de 72 anos. Uma senhora adorável, mas com língua solta como torneira sem controle. Se você queria espalhar informação no bairro, era só contar para ela como segredo. Irene, querida, posso te pedir um favor? Passar aí em casa amanhã para tomar um café? No dia seguinte, recebi a vizinha com bolo de fubá e café fresco. Deixei a conversa fluir natural, saúde, família, trivialidades, até que no momento certo soltei. Sabe, Irene, tô organizando uns documentos, essas coisas de testamento, inventário. Na nossa idade, né?
A gente nunca sabe. Os olhos dela brilharam. Ai, Evelina, eu fiz o meu ano passado. É importante mesmo. E você tem tanto patrimônio para organizar. Pois é, meus filhos merecem ter as coisas facilitadas quando eu não estiver mais aqui. Suspirei dramaticamente. Principalmente o Rafael, coitado. Com aquele problema de coração dele, preciso ter certeza de que ele e a Sofia vão ficar bem. Irene quase pulou da cadeira. Problema de coração? Não sabia. Ai, não comenta com ninguém não, viu? Ele não gosta que fique falando. Mas é sério. Arritmia grave. Toma remédio controlado. A Sofia cuida tanto dele. Pronto. Semente plantada. Em 2 dias, o bairro inteiro saberia que Rafael estava doente e que eu estava organizando herança. Era exatamente o que eu queria. 2 dias depois, comecei a fase 2. Deixar o documento falso num lugar secreto, óbvio. Coloquei o testamento dentro de uma pasta manila, grampeado, com aparência oficial. Guardei na segunda gaveta do escritório, aquela de madeira antiga, com fechadura pequena, e escondi a chave no vaso de violetas logo acima, enfiada na terra. Um esconderijo ridiculamente previsível. Qualquer pessoa procurando encontraria em 2 minutos. Só faltava fazer Sofia ir procurar. Na quinta-feira, ela ligou, como eu sabia que ligaria. Evelina, tudo bem? Tava com saudade. Posso passar aí pra gente conversar? Coisa de mulher pra mulher. Sorri pro telefone. Claro, filha, vem sim. Sofia chegou no meio da tarde, toda produzida. Calça jeans apertada, blusa decotada, cabelo escovado. Trazia uma sacola de pães da padaria Cara do Centro. Trouxe pão francês fresquinho, sei que a senhora adora. Recebemos ela na sala, café pronto, mesinha arrumada. Representação perfeita de sogra e nora em harmonia. Conversamos amenidades. Ela perguntou de Rafael como ele estava. Eu disse que continuava fraco, cansado. Ela fez cara de preocupada, comentou que talvez precisasse mudar a medicação. Depois veio o veneno disfarçado de carinho. Evelina, posso ser sincera com você? Claro, filha. Tenho notado o Rafael meio estranho comigo. Distante. Será que ele está escondendo alguma coisa? Até pensei, será que tem outra mulher? Fingi choque. Levei a mão ao peito. Meu Deus, Sofia, você acha? Não sei, mas tenho visto mensagens no celular dele. Coisas que ele apaga rápido. Teatralizei preocupação. Coloquei a mão na testa. Ai, minha filha, isso me deixa tão angustiada. Sinto até uma tontura. A senhora tá bem? Sofia se levantou, solícita demais. Só preciso dos meus remédios. Tão lá no escritório, na gaveta. Você pode buscar para mim? Desculpa te incomodar. Imagina, onde fica? Segunda gaveta da escrivaninha. A chave tá... Deixa eu lembrar. Acho que deixei no vaso de violetas. Veja lá. Sofia saiu disparada. Fiquei na sala contando os segundos, coração martelando. Por fora, mulher frágil precisando de ajuda. Por dentro, predadora esperando a presa cair na armadilha. Ela demorou exatos 4 minutos. Quando voltou, estava radiante, olhos brilhando. Trazia um vidro de remédio qualquer da gaveta. Achei, Evelina. Nossa, que gaveta bonita. E que vaso lindo também. Combinação perfeita. Obrigada, filha. Minha mãe sempre dizia que flores e móveis antigos devem conversar entre si. Ela ficou mais 15 minutos. Conversamos mais. Despediu-se com um abraço apertado, beijinhos exagerados. Assim que fechei a porta, corri para o escritório. A gaveta estava exatamente como deixei. O testamento também. Mas meu celular, o que tinha deixado propositalmente esquecido sobre a mesa do escritório, com câmera frontal gravando, tinha registrado tudo. Transferi o vídeo para o computador. Assisti em câmera lenta. Sofia abrindo a gaveta, folheando papéis, encontrando o testamento. Olhos arregalados, tirando o celular do bolso, fotografando cada página. Sorrindo. Aquele sorriso de quem acabou de ganhar na loteria. Só que o bilhete era falso.
E o prêmio seria bem diferente do que ela imaginava. Nos 10 dias seguintes, me transformei numa atriz digna de prêmio. Comecei a esquecer coisas propositalmente. Ligava para Rafael perguntando se ele tinha almoçado quando ele tinha acabado de sair da minha casa. Repetia histórias que já tinha contado. Deixava a chave do carro em lugares inusitados. Pequenas coisas, sutis, mas suficientes. E Sofia estava sempre por perto para perceber. Ai, Evelina, a senhora tá bem? Já me contou essa história 3 vezes hoje. Sério? Eu fingia confusão. Deve ser cansaço. Ando dormindo mal. Ela trocava olhares com Rafael. Olhares de quem pensa. Está começando, ela está ficando senil. Rafael representava bem o papel de filho preocupado. Mãe, acho que devíamos marcar um neurologista, só por precaução. Não precisa, filho, é só a idade mesmo. Mas Sofia já estava animada. Via a oportunidade se aproximando. Augusto também intensificou as investidas. Começou a aparecer mais, sempre com Clarice a tiracolo. Minha filha, cada vez mais apagada. Um zumbi controlado por remédios. Dona Evelina, ele dizia com aquela simpatia ensaiada. Pensei numa coisa. Que tal eu ajudar a administrar os aluguéis dos seus imóveis comerciais? Trabalho com gestão patrimonial no banco. Posso otimizar os contratos, aumentar os rendimentos. É minha contribuição para a família. Que gentil, Augusto. Vou pensar. Poderia até fazer uma procuração simples. Só para facilitar. A senhora não precisaria se preocupar com burocracias. Sorri doce. Inocente. Vou conversar com meu advogado. Ele insistiu mais 2 vezes. Sempre com Clarice ao lado, concordando com a cabeça de forma mecânica, como boneca quebrada. Cada visita deles me rasgava por dentro. Mas eu segurava. Esperava. Porque o timing era tudo. Na segunda semana, criei o momento perfeito. Era uma sexta-feira nublada. Liguei para Sofia de manhã cedo, voz trêmula, assustada. Sofia, você pode vir aqui? Estou confusa. Acho que perdi uns documentos importantes. Claro, sogra. Já vou aí. Ela chegou em 20 minutos. Recorde pessoal. Usava roupa de academia como se tivesse saído correndo de algum compromisso para me socorrer. O que aconteceu, Evelina? Me sentei na sala, mãos tremendo de propósito. Não acho mais aquele papel do banco. Sabe, o que tinha os dados da conta dos aluguéis? Procurei em todo lugar. Calma, vamos procurar juntas. Onde a senhora guarda essas coisas normalmente? No escritório, mas... Ai, Sofia, minha cabeça anda tão confusa. Às vezes esqueço onde ponho as coisas. Ela colocou a mão no meu ombro, falsamente maternal. A senhora precisa de ajuda, sabia? Não pode ficar sozinha desse jeito. E se acontecer algo e não tiver ninguém por perto? Você acha? Acho sim. Inclusive... Ela hesitou, calculista. Você já pensou em dar uma procuração para alguém de confiança? Para o Rafael, por exemplo. Ou para mim. Assim, se a senhora tiver algum esquecimento, a gente resolve as coisas sem preocupar você. Lá estava. A jogada que eu esperava. Fiz cara de quem considera. Faz sentido. Mas não sei. Tenho medo de perder o controle das minhas coisas. Não seria perder controle. Seria ter ajuda. A senhora continua decidindo tudo, só que com apoio. Fingi pensar mais. Deixa eu conversar com meu advogado, marcar uma reunião para entender melhor como funciona. Os olhos dela brilharam. Ótima ideia. Quer que eu vá junto? Posso ajudar a esclarecer as dúvidas. Seria bom. Obrigada, filha. Ela saiu de lá praticamente dançando. Naquela mesma noite, Sofia ligou para Augusto. Eu sei porque Rafael continuava monitorando as conversas deles através do investigador. A gravação dizia tudo. Augusto, ela tá pronta. A velha tá confusa, esquecida, com medo. Vai aceitar fazer a procuração. Quando? Ela vai falar com o advogado dela semana que vem. Eu me ofereci para ir junto. Vou garantir que o documento seja amplo, controle total. E o Rafael? Ele tá cada vez mais fraco. Outro dia quase desmaiou na escada de casa. É questão de tempo.
Quando acontecer, eu fico com a parte dele do testamento e a gente acelera o resto. Perfeito! Depois que tivermos a procuração, vendemos os imóveis dela, transferimos o dinheiro e sumimos. 3 meses no máximo. 3 meses e a gente tá livre, amor. Livres e ricos. Eles riram. Quando Rafael me mostrou a gravação, senti um ódio tão puro que assustei a mim mesma. Mas foi esse ódio que me deu clareza. Na segunda-feira seguinte, marquei reunião com doutora Mariana. Mas não no escritório dela. Combinamos num cartório discreto, longe do centro, onde tínhamos aliados. Avisei Sofia. Filha, marquei com minha advogada para esclarecer sobre a procuração. Você ainda pode ir comigo? Claro. Que horas? 10 da manhã, no cartório Santo Expedito, na Rua das Palmeiras. Ela anotou tudo. No dia combinado, chegamos juntas. Sofia estava produzida, elegante, representando a nora dedicada. Mariana nos recebeu com profissionalismo. Dona Evelina, a senhora quer fazer uma procuração para quem? Olhei para Sofia. Ela sorriu, incentivadora. Para o meu filho Rafael, para ele ajudar a administrar minhas coisas. O sorriso de Sofia vacilou levemente. E... talvez para mim também? Afinal, sou esposa dele. Seria mais prático termos os dois. Mariana fingiu considerar. É possível. Mas a senhora precisa ter certeza, dona Evelina. Procuração é poder amplo. A pessoa pode movimentar contas, vender imóveis, assinar contratos em seu nome. Fiz cara de preocupada. É muita responsabilidade? Sofia se adiantou. Mas é para facilitar a vida da senhora. Imagina ter que ir ao banco, assinar papel, resolver burocracia. A gente faz tudo isso e a senhora fica tranquila. Mariana manteve a expressão neutra. Vou preparar um rascunho, mas antes preciso de alguns documentos. Dona Evelina, a senhora trouxe suas certidões atualizadas? Esqueci. Fiz cara de quem acabou de lembrar. Meu Deus, trouxe! Sofia bufou baixinho, irritada. Não tem problema. Podemos buscar e voltar outro dia. Ótimo, Mariana concordou. Semana que vem, então. Traga toda a documentação e a gente finaliza. Saímos do cartório. Sofia estava impaciente, mas se controlava. Evelina, não pode esquecer os documentos semana que vem, viu? É importante. Vou anotar, filha. Prometo. Mas a reunião da semana seguinte nunca aconteceu, porque 2 dias depois, na quarta-feira à noite, Sofia e Augusto receberiam uma visita que mudaria tudo. Uma visita que não esperavam. Uma visita que eu passei semanas planejando. E, finalmente, chegara a hora de derrubar o castelo de cartas deles. Carta por carta. Mentira por mentira. Veneno por veneno. Era madrugada de quinta-feira quando meu interfone tocou. 13h30 da manhã. Aquele horário onde o silêncio é tão pesado que qualquer som parece estrondo. Levantei assustada, coração acelerado. Quem seria àquela hora? Atendi o interfone com a voz rouca de sono. Alô? Mãe, sou eu. A voz de Clarice saiu trêmula, desesperada. Por favor, me deixe entrar. Corri até o portão. E o que vi me destroçou. Minha filha estava descalça, os pés sujos de terra e asfalto. Usava uma camisola fina, branca, amarrotada, cabelo desgrenhado, rímel escorrido pelo rosto. Tremia, não sei se de frio ou de pânico. Meu Deus, Clarice! Puxei ela para dentro, tranquei o portão rapidamente. O que aconteceu? Ela desabou nos meus braços, literalmente. As pernas falharam e eu precisei segurá-la com força para não deixar cair. Levei minha filha para dentro de casa, para o sofá da sala. Cobri ela com uma manta, liguei o aquecedor. Ela tremia convulsivamente, olhar perdido, respiração acelerada. Clarice, me olha. Tá machucada? Ele te bateu? Ela balançou a cabeça. Não, não bateu. Mas, mãe... A voz dela quebrou num soluço. Eu não aguento mais. Não consigo mais fingir que tá tudo bem. Sentei ao lado dela, segurei suas mãos geladas. Me conta, desde o começo. E ela contou. Entre lágrimas, pausas, tremores,
Minha filha despejou 6 meses de inferno. Eu descobri faz tempo, mãe. As mensagens dele com a Sofia. Encontrei por acidente no notebook dele, num arquivo que ele esqueceu aberto. Prints de conversas, fotos, planos. Meu estômago revirou. Você sabia? Sabia, mas não conseguia fazer nada. Porque no dia seguinte, o Augusto percebeu que eu tinha visto. E aí começou o pesadelo de verdade. Clarice enxugou o rosto com as costas da mão. Ele me levou num médico, um amigo dele, Dr. Valdir. Disse que eu estava com crise de ansiedade, que era estresse do trabalho, problemas hormonais. O médico me receitou calmantes, ansiolíticos, antidepressivos, doses altas. Clarice. Eu tomei no começo, porque realmente estava mal, mas aí percebi que quanto mais tomava, mais confusa ficava. Esquecia coisas, dormia demais, não conseguia raciocinar direito. E o Augusto, ele ficava por cima, controlando meus horários, meu celular, minhas visitas, isolou minha agenda de trabalho, disse para os meus clientes que eu estava de licença médica. Ela respirou fundo, lutando para controlar o choro. Um dia, escutei ele falando com a Sofia pelo telefone, dizendo que estava me mantendo sob controle, que eu tinha virado um problema resolvido, que logo eu estaria tão dopada que nem perceberia quando transferissem meus bens para ele. Senti a raiva subir como lava. Foi quando comecei a fingir, mãe. Fingia tomar os remédios na frente dele. Colocava debaixo da língua e cuspia depois na privada. Precisava manter a lucidez. Precisava juntar provas. Que provas? Clarice enfiou a mão no bolso da camisola e tirou um pendrive minúsculo, vermelho. Tudo, gravações de quando ele me ameaçou. De quando disse que se eu contasse alguma coisa para alguém, ia fazer todo mundo acreditar que eu era louca. Que ia me internar. Que ia convencer você de que sua filha tinha surtado e precisava de tratamento psiquiátrico forçado. Minha mandíbula travou. E tem mais, mãe. Muito mais. Ela segurou minha mão com força. O Augusto tem dívidas. Dívidas grandes, de jogo, apostas online, cassinos clandestinos. Ele perdeu mais de 340 mil reais nos últimos 2 anos. Dinheiro do banco onde trabalha. Meu Deus! Ele desviou verba de contas empresariais, mãe. Manipulou documentos, forjou assinaturas. Está sendo investigado internamente, mas ainda não sabem que foi ele. Por isso precisa da herança. Urgente. Para pagar as dívidas antes que descubram e ele vá preso. Clarice se levantou, andou até a janela, abraçou o próprio corpo. E tem pior ainda. Ele tentou usar meu nome para pegar empréstimo, usando sua casa como garantia, mãe. Meu sangue congelou. O quê? Ele forjou uma procuração minha, falsificou minha assinatura, foi até uma financeira e tentou usar seu imóvel como caução para um empréstimo de 500 mil reais. Mas não conseguiu, porque o imóvel está só no seu nome, sem nenhum vínculo comigo como herdeira antecipada. O gerente da financeira achou estranho e pediu documentação adicional. Foi quando o plano deles falhou. Fiquei em silêncio, processando a dimensão da podridão. Por isso eles precisam da procuração, mãe, para ter acesso legal aos seus bens, para vender, transferir, empenhar, tudo legalmente, com sua assinatura, mesmo que falsa. Clarice voltou para o sofá, exausta. Hoje à noite, o Augusto chegou em casa diferente, agressivo. Disse que você ia assinar a procuração semana que vem e que finalmente as coisas iam se resolver. Disse que eu deveria ficar comportada e medicada até tudo acabar, que depois ele pensava em me internar num spa de repouso para eu me recuperar. Ele ia te internar à força. Ia. E eu soube, naquele momento, que se ficasse mais um dia naquela casa, eu ia sumir. Literalmente. Ia virar uma louca trancada em algum lugar, enquanto ele e a Sofia destruíam nossa família. Ela me encarou, olhos vermelhos mas firmes. Então esperei ele dormir. Peguei meu pendrive que estava escondido dentro da forração de uma almofada e fugi.
Descalça mesmo. Corri pela rua deserta até chegar aqui. Porque você é a única pessoa que pode parar isso, mãe. Levantei. Abracei minha filha. Forte. Apertado. Como não fazia, desde ela era criança. Ninguém vai te internar. Ninguém vai te controlar. Acabou, Clarice. Acabou. Ela chorou no meu ombro. Um choro profundo, de quem finalmente se permite desmoronar, porque encontrou chão firme. Quando se acalmou, fui até meu escritório e voltei com meu próprio pendrive. O que Rafael tinha me dado, com as provas contra Sofia e Augusto. Coloquei os 2 pendrives lado a lado na mesa de centro. Filha, seu irmão também tá juntando provas. Tem meses que ele sabe de tudo. E eu também sei. Estamos planejando o fim deles há semanas. Clarice me olhou, incrédula. Você sabia? Desde quando? Desde o dia da festa da Sofia, quando Rafael me ligou e me tirou de lá. Quando achei um envelope no meu carro. Contei tudo para ela. O testamento falso, a encenação da senilidade, o plano com a advogada, cada peça estrategicamente posicionada. Quando terminei, Clarice estava boquiaberta. Mãe, você é arquiteta, minha filha, e toda boa arquiteta sabe que antes de erguer algo novo, precisa demolir a estrutura podre. Ela riu. Pela primeira vez em meses, minha filha riu. E agora? Ela perguntou. Olhei para ela, para aquela mulher quebrada, mas não destruída. Dopada, mas lúcida, traída, mas não derrotada. Agora a gente acelera o cronograma, porque se o Augusto perceber que você fugiu, vai tentar antecipar os planos dele, e não podemos permitir isso. Peguei meu celular. Liguei para Rafael. 3h50 da manhã, mas ele atendeu no segundo toque. Já esperava problemas. Mãe? Vem pra cá, agora. Sua irmã tá aqui, e mudamos de estratégia. Vou aí. Desliguei. Olhei para as minhas 2 crias. Meus 2 filhos que eu trouxe ao mundo, que amamentei, que protegi a vida toda. E agora ia proteger de novo. Só que dessa vez, a proteção viria com justiça. Justiça dura, implacável, do tipo que deixa cicatriz. Rafael chegou 15 minutos depois. Entrou pela porta ainda de chinelo, cabelo bagunçado, camiseta do avesso. Mas os olhos estavam despertos, atentos, prontos. Quando viu Clarice no sofá, coberta com manta, rosto inchado de tanto chorar, ele congelou. Clarice. Oi, maninho. A voz dela saiu fraca, mas tentando sorrir. Rafael atravessou a sala em 3 passos e abraçou a irmã. Ficaram assim por longos segundos. 2 irmãos que sempre foram próximos, agora unidos pela mesma dor, pela mesma traição. Quando se separaram, sentamos os 3 à mesa da cozinha. Café quentinho que preparei, pão com manteiga que ninguém comeu. A tensão era palpável. Mãe, o que aconteceu? Rafael perguntou. Expliquei tudo. A fuga de Clarice, as revelações, as dívidas do Augusto. A tentativa de usar minha casa como garantia de empréstimo. Rafael ficou pálido. Ele tentou penhorar a casa da mãe? Tentou, mas não conseguiu porque a burocracia é mais complexa do que ele imaginou. Por enquanto. Então ele tá desesperado, Rafael concluiu. Desesperado e perigoso. Exatamente. Olhei para os meus 2 filhos. Por isso não podemos mais esperar. Temos todas as provas. Temos os áudios, os vídeos, os documentos. É hora de agir. Clarice respirou fundo. Como? Sorri. Aquele sorriso que Henrique dizia ser meu modo demolição. Com um jantar. Aqui, amanhã à noite, última sexta-feira do mês. Rafael franziu a testa. Um jantar? Não um jantar qualquer. O jantar final, onde todas as cartas são postas na mesa, onde todos os segredos vêm à tona. Me inclinei para frente. Onde Sofia e Augusto vão descobrir que mexeram com a família errada. Clarice hesitou. Mãe, eu não sei se consigo encarar ele. Você não vai sozinha. Estaremos todos juntos. E vai ser a última vez que vai precisar fingir qualquer coisa na frente dele.
Segurei a mão da minha filha. Confie em mim. Ela assentiu, ainda insegura. Rafael cruzou os braços. E o plano é? Passei a próxima hora detalhando cada etapa, cada fala, cada momento. Ensaiamos como seria. Quem diria o quê? Como revelaríamos as provas? Quando o sol começou a nascer pela janela da cozinha, os três estávamos prontos. Na sexta-feira de manhã, liguei para Sofia. Voz animada, alegre. Sofia, querida, que tal um jantar aqui em casa hoje à noite? Quero reunir toda a família. Tenho novidades importantes para compartilhar. Pausa do outro lado. Novidades? Sim, sobre as decisões que tomei. Acho que é justo todo mundo saber ao mesmo tempo, não acha? Outra pausa. Depois. Claro, Evelina. A gente vai sim. Que horas? 8 da noite. Nada formal, só família. Perfeito. Mas, e a Clarice? Ela vai? Vai, já confirmou. Menti naturalmente. Ela e o Augusto. Ah, ótimo então. O alívio na voz dela foi perceptível. Ela ainda não sabia que Clarice tinha fugido. Augusto devia estar escondendo o fato, com vergonha, com medo. À tarde, Clarice tomou banho, vestiu roupas minhas, uma calça de linho bege e blusa branca simples. Penteou o cabelo, passou um batom clarinho. Quando se olhou no espelho, algo mudou no rosto dela. Parece que voltei, ela murmurou. Você nunca saiu, minha filha. Só estava escondida debaixo de todo aquele veneno. Rafael passou a tarde preparando a tecnologia. Instalou uma tela retrátil na sala de jantar. Conectou o notebook à TV grande. Testou os arquivos de áudio e vídeo. Garantiu que tudo funcionaria perfeitamente no momento certo. E eu cozinhei. Fiz o melhor arroz da minha vida. Farofa com bacon e passas, como Henrique adorava. Picanha grelhada no ponto, salada colorida, mousse de maracujá de sobremesa, receita de família. Se seria nossa última ceia juntos, que fosse memorável. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Sofia e Rafael chegaram primeiro. Ela linda, vestido verde esmeralda justo, sapato alto, maquiagem impecável. Rafael ao lado, discreto, sério. Evelina, que cheiro maravilhoso! Sofia me beijou, perfume caro invadindo minhas narinas. Benício não veio. Deixaram ele com a outra avó, a mãe de Sofia. Melhor assim. Criança não precisa ver o que estava prestes a acontecer. 15 minutos depois, Augusto chegou. Sozinho. Ele entrou na sala e congelou quando viu Clarice sentada no sofá, tranquila, olhando diretamente para ele. Clarice, você... Quando saiu de casa? Ontem à noite. Ou você não percebeu? A voz dela saiu firme, controlada. Ele empalideceu, tentou disfarçar. Amor, eu procurei você. Fiquei preocupado. Por que não me avisou que vinha para cá? Porque não quis. Simples, direto. Sofia e Augusto trocaram olhares rápidos, nervosos. Bom, eu interrompi. Agora que estamos todos aqui, vamos jantar? Sentamos à mesa. A mesma mesa de madeira maciça onde celebramos aniversários, natais, vitórias e lutos. Hoje seria palco da verdade. Servia comida. Todos comeram em silêncio tenso, talheres batendo nos pratos, mastigação forçada, ninguém realmente saboreando nada. Sofia tentou aliviar. E então, Evelina, quais são as novidades? Terminei de mastigar. Limpei a boca com o guardanapo. Olhei ao redor da mesa. Decidi organizar minha vida. Afinal, como vocês tanto lembraram, na minha idade nunca se sabe, não é? Ela se animou. E organizou como? Bom, vou começar com algo importante. Me levantei, caminhei até a cabeceira da mesa. Decidi fazer procuração definitiva dos meus imóveis comerciais, aqueles que rendem 18.500 dólares por mês. Augusto se inclinou para frente, atento. A procuração, continuei, será em nome de uma pessoa de total confiança. Alguém que vai administrar, cuidar, garantir que tudo seja feito corretamente. Sofia quase levantou da cadeira de ansiedade. Pausa dramática.
Essa pessoa é minha filha Clarice. Silêncio mortal. Sofia piscou, processando. Clarice? Mas eu pensei... Pensou o quê, Sofia? Minha voz saiu afiada como lâmina. Augusto engasgou com o vinho. Dona Evelina, não acha que seria melhor alguém com mais experiência em gestão financeira? Tipo, alguém que trabalha no mercado? Como você, por exemplo. Eu poderia ajudar, sim. Que gentil, sorri. Mas prefiro alguém que não tenha 340 mil tuares em dívidas de jogo. A taça de vinho escorregou da mão de Augusto. Caiu na mesa, derramou líquido vermelho como sangue no tecido branco da toalha. O que... Quem disse isso? Seus credores, os registros dos cassinos online. As movimentações bancárias suspeitas. Quer que continue? Ele ficou branco. Branco como gesso. Sofia tentou intervir. Evelina, acho que há um mal-entendido. Mal-entendido? Olhei para ela. Como um mal-entendido de você estar transando com meu genro há 8 meses? Ela congelou, boca aberta, sem palavras. Rafael se levantou, pegou o controle remoto. A TV se acendeu. Deixa eu esclarecer todos os mal-entendidos de uma vez. A primeira imagem que apareceu na tela foi Sofia e Augusto entrando num motel. Data e horário no canto inferior. 6 meses atrás. Sofia levantou da cadeira. Isso é invasão de privacidade. Senta. Minha voz saiu tão gelada que ela obedeceu automaticamente. Rafael avançou o vídeo. Agora eram áudios. A voz de Sofia ecoando pela sala. Amor, o Rafael tá cada dia mais fraco. Ontem quase desmaiou subindo a escada. Tá funcionando. Rafael pausou. Olhou para Sofia. Tá funcionando o quê, Sofia? Me envenena como? Ela abriu e fechou a boca como peixe fora d'água. Ele continuou o áudio. A voz de Augusto. Ótimo. Quanto mais dependente, melhor. A Clarice já tá no ponto também. Aumentei a dose dos ansiolíticos. Clarice se levantou lentamente, apoiando as mãos na mesa. Encarou Augusto com uma intensidade que nunca vi nela. Você me dopou. Durante meses. Me isolou. Me transformou num zumbi. Quase me internou à força. A voz tremia, mas era de raiva, não de medo. Tudo para ficar com meu dinheiro. Clarice, amor, não é assim. Não me chama de amor, ela gritou. Pela primeira vez em anos, minha filha gritou. Você não sabe o que é amor. Você só sabe usar, manipular, destruir. Rafael colocou outro arquivo. A planilha do projeto apareceu na tela. Com todas as etapas, os percentuais, o valor estimado 2,1 milhões de reais. Vocês fizeram uma planilha, Rafael disse, voz controlada mas carregada de dor. Calcularam quanto vale destruir uma família. Dividiram as porcentagens. 60 para você, Augusto. 40 para você, Sofia. Ele se virou para a esposa. Você me envenenou, falsificou meus exames, me fez acreditar que ia morrer. Tudo isso para quê? Para ficar com herança? Para fugir com meu cunhado? Sofia começou a chorar. Lágrimas de desespero, não de arrependimento. Rafael, A gente pode conversar, resolver isso. Resolver? Ele riu, amargo. Você queria me ver morto, Sofia. Morto. Para ficar com tudo. E achava que ninguém ia descobrir. Mostrei outro documento na tela. A tentativa de empréstimo usando minha casa como garantia, com a assinatura falsificada de Clarice. Augusto tentou penhorar minha casa, eu disse, voz firme. Forjou documentos. Cometeu crime federal e achou que ia se safar porque trabalha em banco e entende de papelada. Augusto se levantou, desesperado. Dona Evelina, eu posso explicar. São dívidas que ficaram fora de controle. Eu estava tentando resolver. Resolvendo às custas da minha família? Dopando minha filha? Planejando me declarar louca para conseguir interdição? Ele empalideceu ainda mais. Como você... Sei de tudo, Augusto. Tudo. O médico amigo seu,
Dr. Valdir, que ia atestar minha demência senil. A procuração que vocês tanto queriam. O plano de vender tudo em 6 meses e sumir. Coloquei mais um áudio. A voz dos dois rindo, planejando meu futuro trancada em asilo. Sofia desmoronou. Caiu de joelhos no chão da sala, mãos no rosto. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Sente o quê? Perguntei, olhando de cima. Sente ter sido pega? Porque arrependimento de verdade você não tem. Rafael cruzou os braços. Sabe o que é engraçado, Sofia? Enquanto você me envenenava, eu descobria tudo. Cada movimento seu, cada mentira. E fiquei calado, esperando, juntando provas. Ele se inclinou, ficou na altura do rosto dela. Você me subestimou. Achou que eu era fraco demais, doente demais, burro demais para perceber, mas eu percebi e protegi minha família. Clarice se aproximou de Augusto, que tentava se recompor encostado na parede. Já entrei com divórcio, hoje de manhã, e denunciei suas fraudes no banco. A auditoria interna já foi acionada. Deve receber a notificação segunda-feira. Ele tentou falar, mas nada saiu. E mais, ela continuou, voz cada vez mais firme. Todas as gravações que fiz de você, me ameaçando, me coagindo, tentando me internar à força, estão com minha advogada e com a polícia. Mostrei o último documento na tela. Boletim de ocorrência registrado naquela tarde. Crimes, violência psicológica, cárcere privado tentado, coação, falsificação de documentos, estelionato. A polícia vai intimá-los segunda cedo, eu disse. Vão prestar depoimento, responder processo criminal. E enquanto isso, olhei para Sofia. Meu filho está pedindo DNA do Benício. Independente do resultado, ele vai lutar pela guarda. E vai ganhar. Porque nenhum juiz vai deixar uma criança com mãe envolvida em tentativa de homicídio. Sofia soluçou alto. Não, não levem meu filho. Seu filho, Rafael rebateu. Você usou ele como isca, como ferramenta. Mas ele é a única coisa pura que sobrou dessa merda toda. E eu vou protegê-lo de você. Bati palma uma vez. Som seco. Agora saiam da minha casa, os dois, antes que eu chame a polícia agora mesmo. Augusto tropeçou na própria perna tentando sair. Sofia se arrastou atrás dele, ainda chorando, tentando falar, implorar. Na porta, ela se virou. Evelina, Rafael, por favor. Sai, Sofia. Rafael foi categórico. E nunca mais chegue perto da minha família. A porta fechou. Silêncio absoluto na sala. Olhei para os meus 2 filhos. Rafael tremendo de adrenalina. Clarice finalmente respirando livre. Acabou, eu disse. E pela primeira vez em meses, aquilo era verdade. Tinha acabado. A guerra estava vencida. Agora era hora de reconstruir. Os 3 meses seguintes foram de turbilhão, mas dessa vez um turbilhão necessário, o tipo que limpa, que renova, que reconstrói sobre bases sólidas. Na segunda-feira após o jantar, Sofia e Augusto foram intimados. Vi a cara de ambos quando saíram da delegacia. Ela com óculos escuros gigantes tentando esconder o rosto, ele de cabeça baixa, ombros caídos. Patéticos! O processo criminal começou rápido. Falsificação ideológica de documentos, tentativa de estelionato qualificado, violência psicológica, coação. Para Augusto, adicionaram peculato e apropriação indébita pelos desvios no banco. A auditoria interna encontrou tudo que Clarice tinha denunciado e mais. Os advogados deles tentaram acordo, propuseram reparação financeira, prestação de serviços comunitários, suspensão condicional da pena. Mas eu fui irredutível. Não. Disse a doutora Mariana quando ela me ligou comunicando a proposta. Quero que respondam por tudo, completamente. Quero que a lei faça o trabalho dela. Vai demorar mais, Evelina. Pode ser desgastante. Não me importo. Eles quase mataram meu filho. Quase destruíram minha filha. Não vão sair dessa com tapinha nas costas. E não saíram. Sofia foi condenada a 3 anos de reclusão, convertidos em regime aberto com tornozeleira eletrônica.
Perdeu a guarda provisória de Benício. Rafael conseguiu liminar completa. Ela só poderia ver o filho em visitas supervisionadas, uma vez por semana, em ambiente controlado. Peguei Rafael no colo no dia da audiência. Meu filho de 42 anos chorou nos meus braços como bebê. Consegui, mãe. Consegui proteger meu menino. Conseguiu sim, meu amor. Você foi forte quando precisava ser. Augusto teve pena pior. 4 anos e meio, regime semiaberto. Além disso, foi demitido do banco por justa causa e responde civilmente por ressarcimento dos valores desviados. Está proibido judicialmente de se aproximar de Clarice num raio de 500 metros. O divórcio dela saiu em tempo recorde. 60 dias. Ela não quis nada dele. Nem pensão, nem divisão de bens. Só quero distância, mãe. Só quero que ele suma da minha vida. Rafael parou completamente com os medicamentos. Com o acompanhamento de cardiologista de verdade, descobriu que seu coração estava perfeitamente saudável. Os sintomas eram efeito colateral das drogas que Sofia forçava nele. Em 6 semanas, voltou a ter energia. Voltou a jogar futebol aos domingos. Voltou a rir. O DNA de Benício chegou num envelope pardo, num sábado de tarde. Rafael abriu com as mãos tremendo, eu ao lado dele na cozinha. Leu, releu, fechou os olhos. Não é meu filho biológico. A voz dele saiu embargada. E mudou alguma coisa? Perguntei. Ele me olhou, lágrimas escorrendo. Nada, mãe. Absolutamente nada. Ele é meu. Ponto final. Então é isso que importa. Ele iniciou o processo de adoção unilateral. Quer que Benício tenha só o nome dele na certidão. Que o vínculo seja oficialmente reconhecido não pelo sangue, mas pela escolha. Pelo amor verdadeiro. Clarice floresceu. Sem os ansiolíticos, sem o controle, sem o medo constante, minha filha ressurgiu como fênix. Nos primeiros dias, teve crises de abstinência, tremores, insônia, ansiedade rebote. Mas fizemos acompanhamento médico sério, terapia intensiva, muito apoio familiar. Em 2 meses, ela estava irreconhecível, no bom sentido. Engordou 5 quilos, voltou a ter cor na pele, brilho nos olhos. Retomou os clientes antigos do design gráfico, montou o home office no quarto que era dela aqui em casa. Mãe, posso ficar mais um tempo? Ela me perguntou numa noite, tímida. Quanto tempo você quiser, minha filha. Essa sempre foi sua casa. Ela se mudou definitivamente. Transformou o antigo quarto dela em estúdio de trabalho. Comprou computador novo com o primeiro pagamento que recebeu. Começou terapia 2 vezes por semana. Não é fraqueza voltar para a casa da mãe, ela me disse um dia. É estratégia de sobrevivência. É recomeço, corrigi. E recomeço exige chão firme. Buddy Biscuit vendi um dos imóveis comerciais, aquele da rua 7 de Setembro menor, com estrutura mais antiga. Fechei negócio por 680 mil rios, valor justo de mercado. Dividi o dinheiro igualmente, 340 mil reais para Rafael, 340 mil reais para Clarice. Mãe, não precisa, Rafael começou. Precisa, sim. Vocês precisam reconstruir. Você vai precisar de advogados para finalizar a adoção. Clarice vai precisar de novo apartamento quando se sentir pronta. É investimento em futuro, não caridade. Eles aceitaram. Com lágrimas, mas aceitaram. Benício faz terapia infantil toda terça e quinta. No começo foi difícil. Ele não entendia por que a mãe sumiu, porque morava só com o pai agora, porque visitava ela em lugar estranho com gente vigiando. Mas Rafael explicou na linguagem de criança. A mamãe fez coisas erradas e precisa aprender a ser melhor. Mas o papai tá aqui. A vovó tá aqui. A tia Clarice tá aqui. E a gente te ama mais que tudo no mundo. Hoje, aos 8 anos, Benício está melhor. Brinca, sorri, volta a ser criança. Me chama de vovó imbatível, desde que Rafael contou, em versão editada, que protegia a família de gente má. Vovó, quando eu crescer, quero ser forte que nem você. Você já é forte, meu príncipe. Só precisa crescer para perceber.
Quanto a mim, continuo na minha casa, na casa que projetei, que construí, que defendi. Não preciso mais fingir demência. Não preciso mais desconfiar de cada visita. Não preciso mais dormir com um olho aberto. A estrutura da família rachou, é verdade. Mas rachaduras podem ser preenchidas, reforçadas, transformadas em cicatrizes que contam história de sobrevivência. E nós sobrevivemos. Mais que isso, vencemos. Tenho uma foto na minha cabeceira. Henrique e eu, no dia da inauguração desta casa. Ele com os braços ao redor da minha cintura, eu segurando a planta arquitetônica, os dois sorrindo como se tivéssemos conquistado o mundo. De certa forma, tínhamos. Converso com essa foto às vezes. Sei que parece coisa de velha maluca, mas não me importo. Tem noites em que preciso ouvir minha própria voz dizendo coisas que ele diria se estivesse aqui. Henrique, você sempre me dizia, Eve, construa estruturas que resistam a terremotos. Pois então, amor, passou pelo teste. A casa ainda está de pé, e a família também. 6 meses depois daquele jantar fatídico, as coisas encontraram um novo equilíbrio. Não o equilíbrio de antes. Esse nunca mais voltaria. Mas algo diferente. Mais honesto. Mais forte, talvez. E Sofia cumpre regime aberto trabalhando como recepcionista numa clínica veterinária. Ganha 2 salários mínimos, mora num quarto alugado na periferia. Usa tornozeleira eletrônica que apita se sair do perímetro permitido. As visitas com Benício acontecem aos sábados de manhã, num centro de convivência familiar. Uma assistente social fica presente o tempo todo. No começo, meu neto voltava confuso, triste. Agora, voltava apenas indiferente. Vovó, a Sofia perguntou se eu sinto falta dela. E você sente? Ele pensou, sério para a idade dele. Não muito, ela parece diferente. Menor. Menor. Que palavra perfeita. Quando você remove o poder que alguém tinha sobre você, ele realmente encolhe. Rafael não sente ódio, diz que é desperdício de energia. Ela destruiu a própria vida, mãe. Eu não preciso fazer mais nada. A consequência chegou sozinha. A adoção unilateral foi finalizada mês passado. Benício é oficialmente filho só de Rafael agora. A certidão nova chegou pelo correio e meu filho chorou segurando o papel como se fosse ouro. Agora é real, mãe. Agora ninguém pode questionar. Sempre foi real, meu filho. O papel só confirmou o óbvio. Augusto está pior. Cumpre pena em regime semiaberto, dorme na penitenciária e trabalha durante o dia numa marcenaria conveniada. Ainda deve 180 mil darrailes para o banco, que está sendo descontado compulsoriamente do salário pelos próximos 10 anos. Tentou ligar para Clarice 3 vezes. Ela bloqueou o número. Mandou cartas. Ela devolveu sem abrir. Até que a advogada dela conseguiu ordem de restrição total. Qualquer tentativa de contato configura descumprimento de medida protetiva. Não sinto pena dele, mãe. Clarice me disse outro dia, tomando café na varanda. Sinto pena da pessoa que fui quando estava com ele. Aquela mulher apagada, medicada, controlada, ela que merece minha compaixão. E agora? Quem você é agora? Ela sorriu, aquele sorriso que não via há anos. Alguém que está descobrindo. Mas já sei uma coisa, sou alguém que não aceita migalhas disfarçadas de amor. Minha filha conseguiu alugar um apartamento pequeno no mês passado, estúdio de 35 metros quadrados, mas é dela. Mobiliou com o próprio dinheiro, pintou as paredes de amarelo claro, encheu de plantas. Não tá na hora de você sair daqui? Perguntei quando ela me contou, fingindo rispidez. Tá com saudade do seu espaço, mãe? Nunca. Abracei ela. Mas sei que você precisa do seu. Tudo. Eu, continuo arquiteta. Não de prédios mais, mas de dias. Acordo cedo, tomo café vendo o jardim que Henrique plantou, caminho pelo bairro. Visito Rafael e Benício 2 vezes por semana. Almoço com Clarice aos domingos. Reaprendi algo que tinha esquecido. Família não é herança, não é patrimônio, não é divisão de bens em planilha do Excel.
Família é quem fica quando a tempestade passa. É quem segura sua mão no escuro. É quem chora suas dores como se fossem próprias. É quem luta por você mesmo quando você esqueceu como lutar. Sofia e Augusto queriam pertencer, mas confundiram pertencer com possuir. Acharam que amor se mede em metros quadrados, em valores de aluguel, em saldo bancário. Pagaram caro pela confusão. Benício me perguntou esses dias, enquanto montávamos quebra-cabeça na sala: Vovó, por que a Sofia era má? Parei. Olhei para aquele menino de olhos fundos e alma pura. Ela não era má, meu amor. Ela era perdida. Confundiu o que importa. Achou que coisas valem mais que pessoas. E valem. Nunca. Pessoas sempre valem mais. Sempre. Ele assentiu, satisfeito com a resposta, e voltou a procurar peças do céu azul do quebra-cabeça. Hoje tenho 68 anos. Cabelo mais branco, algumas rugas a mais, joelho que reclama quando chove. Mas também tenho algo que não tinha há um ano: certeza absoluta de quem merece sentar à minha mesa. Aprendi que a melhor arquitetura não é de prédios, mas de limites, de saber quando erguer muros e quando abrir portões, de proteger o que importa e deixar ruir o que só ocupa espaço. Henrique tinha razão. Construí estruturas que resistem a terremotos. E se tem uma coisa que esta velha não é boba. Sou arquiteta. Sei exatamente onde colocar cada pilar. E onde deixar desabar o que não sustenta mais nada. Se você já passou por traição familiar, por gente que quis tirar o que você construiu, ou conhece alguém nessa situação, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Escreva sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber onde estão as pessoas que, como eu, aprenderam que dignidade não se negocia. Curta este vídeo se a história tocou seu coração. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando relatos reais de superação, justiça e recomeço, porque toda história de destruição pode virar história de reconstrução. Basta ter fundação sólida e coragem para não deixar ninguém derrubar o que você levou uma vida inteira construindo.